Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Isabela, eu sou a assessora da presidência da Conab e vamos dar início agora ao 11º levantamento da safra brasileira de grãos 2025-2026, realizado pela Conab. O levantamento é um dos principais instrumentos de acompanhamento agrícola do país, reúne informações importantes para o planejamento do setor, para o abastecimento nacional e formulação e execução das políticas públicas. Para essa apresentação, contamos com a participação do diretor-presidente da Conab, Silvio Porto, e o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. O boletim completo já se encontra disponível no site da Conab para download e, em caso de dúvidas ou solicitações adicionais, podem ser feitos o contato pelo e-mail imprensa@conab.gov.br. Para dar início à nossa programação, eu convido o diretor-presidente Silvio Porto para iniciar. Bom dia, presidente, a palavra está com o senhor. Bom dia, Isabela. Bom dia, Fabiano. Bom dia aos internautas e a profissionais da imprensa que nos acompanham. É com muita satisfação que a gente apresenta aqui os dados do nosso 11º levantamento da safra 2025-26. Então, nós estamos indo para o encerramento, né, dessa safra. Os dados são bastante surpreendentes, no sentido de que nós estamos aqui com mais uma safra em que os números apresentam recordes de produção no Brasil, 360,8 milhões de toneladas que estão sendo colhidas nessa safra, e essa composição ela se dá por 4 recordes: soja, milho, algodão e sorgo, sendo que soja e milho majoritariamente compõem cerca de 90% dessa produção. Nós temos aqui 180,5 milhões de toneladas de soja sendo colhida, que já foi colhida, 143 milhões de toneladas de milho que está sendo colhida e numa fase final aí também em relação principalmente à terceira safra do que nós chamamos na região do Nordeste, entre Sergipe, Alagoas e Bahia. Essa enfrentando mais dificuldades esse ano por questões climáticas. E a primeira safra de milho, que foi, eu diria, a grande recuperação, a grande novidade. Nós tivemos aqui uma importante recuperação de área na primeira safra e também boa produtividade. Isso fez com que nós tivéssemos um aumento bastante expressivo, né, mais de 18% da primeira safra. Nós saímos de 24,9 milhões de toneladas na safra anterior para quase 30 milhões, né, 29,5 milhões de toneladas nessa safra. E esse aumento de 18,2%, ele contribuiu para que nós tivéssemos uma safra de milho maior esse ano comparada ao ano anterior, porque a segunda safra ela veio um pouco abaixo da safra 24-25. No ano passado foram 113,2 milhões, esse ano 111 milhões, 1,9% menor. E também teremos aí estamos projetando uma safra quase 19% menor na terceira safra, que é uma safra pequena, o ano passado foram 3 milhões, esse ano cai a nossa estimativa para 2,4. Mas era muito relevante para o Nordeste, porque ela entra nesse período importante do abastecimento e essa produção que se dá entre Sergipe, Alagoas e Bahia, ela é muito relevante no abastecimento regional. Então, aqui também um foco que nós estamos colocando, mas para o restante nós estamos aí, então, consolidando esses números. No próximo mês será o fechamento, juntos, e aqui já aproveito para anunciar que será no dia 15 de setembro, em que nós estaremos fazendo já também a projeção, a perspectiva para a safra 26-27. Estão todos e todas convidados a acompanhar esse dia. Será um grande dia. Nós faremos aqui, possivelmente com a presença da ministra Fernanda Machiavelli, nossa ministra do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e também possivelmente com o nosso ministro André de Paula, ministro da Agricultura, que estarão conjuntamente conosco aqui no anúncio das perspectivas no próximo mês. É importante dizer que
principalmente aqui em relação à segunda safra de milho, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão tendo aí um aumento da produção nesse levantamento comparado ao anterior, e o que nos preocupa, de fato, aqui é a questão do trigo. Nós tivemos uma queda muito acentuada de produção, de área no caso, que vai repercutir numa queda bastante acentuada aí de mais de 25%, cerca de 26,2%. Essa é a nossa estimativa, cai de 7,9% da safra passada para 5,8% a estimativa que nós estamos apontando nesse momento. Nossa maior preocupação, além disso, além dessa queda muito significativa da área, serão as condições de chuva, né? Todos estão acompanhando, tem chovido muito no sul do país, em função do El Niño. As projeções é que nós tenhamos chuvas bastante acentuadas, pelo menos até outubro, e talvez se prorrogando aí para novembro. E se chegar a essa prorrogação de chuvas muito intensas aí no período de novembro, isso principalmente no Rio Grande do Sul poderá comprometer a qualidade desse trigo que será colhido nesse período. Então, a nossa preocupação, além da queda diária, é a qualidade do trigo em função do excesso de chuva que poderá ter no período de colheita. O trigo é a nossa principal atenção agora para o fechamento da safra, juntamente com o milho da terceira safra na Cealpa. Então, esses são os principais pontos, né, que nós gostaríamos aqui de destacar. Fabiano vai pegar produto a produto, vai fazer um detalhamento maior, e nós temos aí toda, então, a questão climática, que nós estamos acompanhando muito. Vocês acompanharam aí as recentes anúncios que o governo federal fez há 15 dias atrás, exatamente focado no El Niño, e nós, inclusive, colocamos aí recursos para aquisição de arroz e de milho, exatamente para que nós possamos ter melhores condições de enfrentamento à questão do abastecimento, e estamos bastante focados em acompanhar as questões climáticas, porque esse ano, sobretudo a safra 26-27, será muito desafiadora, será sobretudo aqui para a Conab, para nós que acompanhamos e fazemos esses levantamentos, estimativas e projeções de safra, será um ano bastante complexo, porque já há um indicativo de chuva, uma antecipação da chuva aqui, por exemplo, para o centro-oeste, mas a nossa preocupação é exatamente o que virá depois dessa primeira chuva, e ao mesmo tempo que poderá haver uma antecipação da chuva esse ano no centro-oeste, nós poderemos ter um veranico em outubro, o que isso fica uma incerteza muito grande aos produtores no momento correto em que deverão colocar a semente no solo, e principalmente como vai se dar o desenvolvimento das culturas a partir do plantio. Então, essa é a complexidade em função do El Niño, esse excesso de chuva projetado para o sul do país, temperaturas muito altas aqui para o centro-oeste e possivelmente uma seca mais acentuada para a região nordeste e norte do país. Então, retorno aqui a vocês, desejo a todos um bom dia e parabéns aí, Fabiano, mais uma vez, por esse excelente trabalho que é coordenado por ti, toda a nossa equipe, pela diretora Nayara, que vocês vêm fazendo em relação a esse levantamento sistemático da safra de grãos, de café, de cana, em que a gente coloca à disposição da sociedade brasileira e dos países que acompanham também muito a agricultura brasileira no contexto internacional. Essas informações são de extrema relevância. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada, presidente Silvio, pelas suas importantes considerações. E agora, dando continuidade, vamos conhecer os principais números e análises do levantamento. E para isso eu convido o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos. Bom dia, Fabiano, a palavra está com você. Bom dia, Isabela. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, continuando a apresentação do 11º levantamento da safra de grãos, vou detalhar um pouco mais a situação nas principais culturas. O Silvio já adiantou muito bem aí o que a gente está vendo, o que a gente viu em campo até agora nesse 11º levantamento, esse acompanhamento que acontece aí ao longo do ano safra. Então, lembrando, mais detalhes, mais informações, os boletins, a tabela de dados já estão disponíveis no site da companhia. E aí só
ressaltando que os dados apresentados aqui, eles são baseados em informações coletadas pelos nossos técnicos em campo, dos nossos colaboradores, enfim, modelagem estatística, análise meteorológica, espectral, mapeamento, uma série de ferramentas que a Conab utiliza para se chegar a esses dados, e claro, um trabalho que envolve aí mais de 100 técnicos em todo o país, a Conab realizando esse trabalho aí há quase 50 anos, então contando com a expertise desse corpo técnico. Bom, detalhando um pouco mais a produção brasileira, então, esse gráfico mostra a série histórica de produção de grãos, a estimativa atual apontando aí para 360,8 milhões de toneladas desde o início, desde a perspectiva do ano passado, a Conab já apontava aí para um crescimento de produção e vem se confirmando ao longo da safra, especialmente por condições climáticas favoráveis em boa parte das culturas. A gente teve ali na primeira safra, tanto o milho, primeira safra, quanto a soja performando muito bem, e para a segunda safra um aumento de área que pese uma redução nas produtividades médias, mas a área plantada na segunda safra ela acabou crescendo, especialmente para o milho, para o sorgo, e isso auxilia aí nas estimativas de uma produção de 360,8 milhões de toneladas. A área estimada total, somada as primeiras, segundas e terceiras safras, é uma área de aproximadamente 83,5 milhões de hectares, crescimento de 2,1% em relação à safra anterior. Falando um pouco de clima, essa julho a gente viu aí como a situação que aconteceu na região sul e vem acontecendo de fato, com fortes chuvas. Então a gente tem ali um contraste entre o interior da região nordeste e da região sul. No interior da região nordeste a gente teve baixos volumes de chuva, isso acabou reduzindo a umidade do solo, intensificou inclusive a restrição hídrica no Cealba, onde o milho terceira safra, o feijão terceira safra também está ali em fases reprodutivas. No centro-oeste e boa parte da região sudeste ali, o tempo seco ele favoreceu a maturação e a colheita da segunda safra, normal para a época. Então o que a gente tem de fato aí é esse contraste entre a região sul e a região nordeste. Na região sul, como vimos, chuvas expressivas, acumuladas ali ultrapassando 150, quase 200 milímetros de chuvas nos estados da região sul. Para as culturas, né? O que a gente tem agora? Culturas de inverno, essa disponibilidade hídrica ali e temperaturas mais baixas por conta do período do ano acabou favorecendo o desenvolvimento inicial dessas culturas de inverno, mas especialmente no Paraná, o excesso de umidade ali acabou dificultando as operações de colheita do milho, também dificultou um pouco as operações de campo para as culturas de inverno, em relação a tratamento fitossanitário, enfim, risco de encharcamento de solo, incidência de doenças fúngicas. Nos primeiros dias de agosto, nos 10 primeiros dias de agosto, a gente teve chuvas mais expressivas que permaneceram aqui na região sul do país, na região mais central e no interior do Nordeste também, com ausência ali de chuvas ou baixos volumes, é típico desse período do ano. E aí a previsão para o restante do mês é de se manter esses baixos volumes de chuva em grande parte do interior do país. Isso vai favorecer a colheita da segunda safra, mas vai manter, por outro lado, também a umidade reduzida no Cealba. Inclusive, há condições de chuvas ali no final de agosto, já nessa região mais central do país. E na região sul, mantém aí essa continuidade das chuvas e segue a atenção para esse excesso de umidade, as dificuldades que isso pode ocasionar. Em relação à temperatura, as temperaturas médias observadas, elas ficaram acima da normal em grande parte do país. Nessa região mais central do país, Nordeste, as temperaturas elas mais elevadas ali associadas ao tempo seco, né? Isso acabou por aumentar a perda de água no solo. Como eu disse, por um lado isso foi bom, favoreceu a maturação, favoreceu a colheita, mas agravou ali a restrição hídrica na Cealba. E na região sul, embora também as temperaturas tenham ficado aí na média acima da normal, né? Os valores absolutos ali eles permaneceram mais baixos. O gráfico à esquerda ele mostra isso, mas por estarmos ali no inverno, então
essas temperaturas amenas, apesar de mais altas do que a média, elas acabaram favorecendo o desenvolvimento dessas culturas de inverno, enfim. E aí a situação para o milho, segunda safra, como eu disse, no Paraná, essa combinação de frio, de umidade, menor luminosidade, acabou atrasando um pouco a maturação, a perda de umidade dos grãos, e o avanço da colheita no Paraná está um pouco abaixo da média dos últimos anos. O que a gente tem para agosto? A temperaturas mais elevadas na região norte, no interior do país como um todo, valores mais a menos ali em verde ali para a região sul e sudeste, especialmente ali se houver a atuação de massas de ar frio, mas também com uma média um pouco acima do normal. E aí, especificamente falando das principais culturas desse levantamento, então o algodão, a estimativa aí da Conab para produção de pluma de algodão é de 4,1 milhões de toneladas, um pequeno aumento aí de 0,1% em relação à safra anterior. Na série histórica da companhia, é a maior safra da série histórica da Conab nesse acompanhamento. E a área estimada aí em cerca de 2 milhões de toneladas. O algodão ele vem com a colheita avançando, na maior parte dos estados produtores aí, a gente tem áreas já prontas para serem colhidas, né? Então, os tratamentos ali de manejo ali pré-colheita já sendo bastante intensificado, mais de 40% da área colhida no último progresso de safra divulgado pela Conab. Toda segunda-feira, às 19 horas, a Conab divulga a plantio e colheita, as condições semanais ali do que aconteceu, fases fenológicas das principais culturas. Então, na última segunda-feira, tínhamos 43,7% da área de algodão já colhida. Para arroz, a colheita está praticamente finalizada. A gente tem algumas regiões, alguns estados ainda em cultivo, mas o cenário não deve alterar muito, a produção não deve alterar muito do que a gente observou até aqui. Então, cerca de 11,1 milhões de toneladas de arroz desse ciclo. A gente confirma aí, então, a estimativa de redução nas áreas implantadas nessa safra em comparação ao ciclo anterior, principalmente ali por conta das condições de mercado à época do plantio, que influenciaram aí na decisão do cultivo do arroz. Por outro lado, a gente teve um desenvolvimento das lavouras bem satisfatório. De uma maneira geral, os rendimentos ali foram bons, inclusive com aumento de produtividade em relação à temporada anterior. Para o feijão, o Brasil ele tem a particularidade de produzir 3 safras de feijão, então elas meio que se complementam, né, durante o ano safra. Primeira safra, colheita concluída. Para a segunda safra, que está em tela, a gente está com a conclusão da colheita aí praticamente em vias de acontecer, então a colheita deve encerrar em breve. Tem algumas áreas mais tardias ali para serem colhidas, especialmente na região Nordeste. E aí, no geral, o ciclo ele apresentou algumas intempéries climáticas nas principais regiões produtoras. A gente teve frente fria na região sul e sudeste, enfim, isso acabou trazendo chuva, redução da temperatura, isso acabou impactando nas lavouras de feijão e reduzindo o potencial produtivo. Por isso esse ajuste na produtividade também nesse levantamento, mas ainda assim uma produtividade maior do que na última temporada. E lá no Nordeste as chuvas elas foram mais escassas no final do ciclo, mas não foi tão prejudicial ao potencial produtivo, porque lá no início as precipitações foram favoráveis, foram regulares, isso possibilitou que as lavouras tivessem um bom desenvolvimento e um bom vigor vegetativo também. Então a estimativa de produção de feijão segunda safra aí em 1,31 milhão de toneladas de feijão na segunda safra. E para a terceira safra que está em curso agora, as lavouras elas estão aí em pleno desenvolvimento, apresentam boas condições gerais na maioria das regiões produtoras, mas a gente tem exceção da região Nordeste, as lavouras da região Nordeste, especialmente na Bahia, como a gente viu ali, que é a irregularidade das chuvas, o volume pluviométrico um pouco menor, tem aí sido importante nesse ciclo para
reduzir essa produtividade, essa expectativa de produtividade, tanto em relação à área, quanto também em relação às produtividades, né? Na região sudeste e centro-oeste, as lavouras são basicamente todas ali suplementadas com irrigação, então essas condições para a região centro-oeste e sudeste são condições melhores nas lavouras. Com isso, a gente tem uma estimativa de produção de 681 mil toneladas, um pouco acima da safra anterior, e complementando aí com as outras duas safras de feijão ao longo do ano agrícola, a gente tem uma produção total de feijão, somadas essas três safras, de 2,96 milhões de toneladas, uma produção que é bem ajustada ali ao consumo interno, permite inclusive exportar essa parte dessa produção para alguns países também. Então, estimativa de feijão total 2,96 milhões de toneladas, é uma redução em relação à temporada anterior, mas dentro daquele consumo interno, daquele suprimento que historicamente acontece. Para o milho primeira safra, as condições climáticas ocorridas aí durante o ciclo, elas foram muito favoráveis para o milho primeira safra, especialmente na região sul. A área também aumentou bastante em relação à última temporada, então estimativa de produção aí de quase 30 milhões de toneladas, né, 29,5 milhões de toneladas de milho na primeira safra, desculpa. A colheita concluída, enfim, agora o que houve entre um levantamento e outro foi mais ajuste de área ali, que a gente identificou áreas que na verdade eram de segunda safra. E aí, para a segunda safra, as condições climáticas também foram favoráveis, especialmente nesse último mês aí para a fase de colheita, então permitiu que houvesse um avanço significativo na colheita aí para a segunda safra em julho, e também houve aí aumento nas estimativas de produtividade, especialmente no centro-oeste, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, conforme essa colheita avançou, as produtividades maiores foram identificadas. Já ali no Mato Piba, né, Tocantins, Maranhão e Piauí, os três principais estados produtores de milho na segunda safra, por conta da redução das chuvas ali a partir de abril, isso acabou impactando as lavouras mais tardias e elas tiveram a produtividade reduzida, então a gente tem uma expectativa de produtividade menor do que na última temporada, somadas aí a Goiás, Minas Gerais também, que não performaram tão bem quanto na última safra. Então, no geral, a gente tem uma estimativa de área cultivada na segunda safra de 17,8 milhões de hectares, é uma área aí 2,2% superior à cultivada na temporada 2024-25, e prevista uma produção de 111 milhões de toneladas, também menor do que na última temporada, em função dessas menores produtividades observadas. As condições climáticas, como eu disse, para a colheita, elas foram favoráveis, permitiu aí o avançar da colheita. A gente, na última segunda-feira, a estimativa da Conab era de quase 80% da área já colhida, comparada à safra passada, 83,7%, em função um pouco do atraso da semeadura do milho na segunda safra. A gente tem que lembrar que em janeiro houve ali um excesso até de chuvas, isso atrapalhou um pouco a colheita da soja, a implementação das lavouras de segunda safra, mas nada que vai ocasionar algum problema para preparo e semeadura da próxima safra. Então, essa colheita vem avançando bem e no próximo levantamento a gente já deve ter, se não concluído, muito próximo da conclusão. Algumas fotos aqui de lavouras de milho já em maturação lá no Mato Grosso do Sul e em Tocantins, né, prontos aí para serem colhidos. E aí a gente tem o milho terceira safra, que é o que está em campo agora, sim, em condições que ainda podem sofrer com o clima. Então, as condições que a gente viu, as condições climáticas para julho, elas continuaram a prejudicar esse desenvolvimento do milho terceira safra, principalmente ali na região do Cealba. Então, nesses estados ali, Sergipe, Alagoas e Nordeste da Bahia, ali, muitos talhões plantados com o objetivo de produção de grãos, inclusive foram direcionados para a produção de silagem. A gente tem, inclusive, ajuste na área cultivada para grãos nesse levantamento. E aí,
tentativa ali dos produtores reduzirem essa perda e acabaram migrando essa área para silagem. As lavouras foram afetadas ainda nesse mês pela irregularidade das chuvas, né? Desde do estágio vegetativo, a gente já tinha reduzido a produtividade no levantamento anterior, na estimativa de julho, e agora mais uma redução aí na produtividade, uma redução de 9,5% em relação ao último levantamento. Estimativa de produção para o milho na terceira safra, 2,4 milhões de toneladas, uma redução aí de 9,5% em relação ao último levantamento por conta dessas circunstâncias que eu expliquei, e também de 18,6% em relação à safra passada. Duas lavouras aqui para exemplificar o que a gente tem visto em campo. Então, uma lavoura de milho lá em Monte Santo, essa lavoura possivelmente nem vai ser colhida, né? Nem vai ser finalizado o ciclo, ela deve ser utilizada para pastejo aí na Bahia. E lá em Alagoas, um milho em floração, mas com sinais fortes aí de estresse hídrico, né? E a série histórica e a produção total de milho, então, para essa safra, apesar dessa condição difícil aí para o milho terceira safra e de uma menor produtividade comparada à última temporada para o milho segunda, o milho primeiro ele acabou tendo uma boa produção, performando muito bem na primeira safra. Então a estimativa somadas as três safras aí de 143 milhões de toneladas, aumenta aí em relação à safra anterior, e na série histórica da Conab ela acaba sendo a maior produção de milho na série histórica da Conab. Para a soja, o principal produto da agricultura brasileira. Então, a colheita da safra de verão ela concluída, mas a gente tem ainda em Roraima, Alagoas, Tocantins, ali algumas áreas sendo cultivadas agora. Roraima e Alagoas ali por conta da localização geográfica, né? E Tocantins por ter condições ali de cultivar, ter áreas ali para produção de semente. E aí nesse levantamento houve um ajuste de soja, da área de soja por conta dessa segunda safra em Tocantins. Então, um pequeno ajuste ali na área de soja, mas nada que vai mudar o cenário ali de uma safra de 180,5 milhões de toneladas. Daí algumas fotos aqui, alguns registros da equipe da Conab dessas áreas que ainda estão em campo. Então ali em Limoeiro do Anadia, em Alagoas, e em Formoso do Araguaia, essa área de soja para semente. E soja em boas condições, né? Em Alagoas, esse cultivo da soja não foi tão prejudicado quanto do milho terceira safra. Para o trigo, a estimativa aí mantém a estimativa de redução de área em relação à safra anterior, uma produção de 5,8 milhões de toneladas, fortemente influenciado por essa menor área, né? No geral, as lavouras elas apresentam bons estabelecimentos, especialmente na região sul, principal região produtora. Elas foram, como a gente viu, favorecidas pela disponibilidade hídrica, pelas baixas temperaturas, enfim. Não foi tudo perfeito, né, em decorrência ali dos elevados volumes de chuva registrados até agora. A gente teve ali áreas apresentando desuniformidade no stand de plantas, enfim. E a gente tem essa preocupação com os próximos meses, com expectativa de chuvas acima da média, especialmente ali até setembro, outubro. E aí a produção de trigo aí nesse levantamento estimado em 5,8 milhões de toneladas, uma redução de 26,2% em relação à safra passada e de 3,5% em relação ao levantamento anterior. Lembrando que para produtividade a Conab já estima que não alcancemos aí as produtividades tão boas quanto na última temporada em função dessa perspectiva climática. A semeadura ela foi concluída no início de agosto. Santa Catarina foi o último estado aí a ter a semeadura finalizada, e a gente já tem colheita de trigo acontecendo pelo país, especialmente na região centro-oeste e em Minas Gerais, né? Então, a gente já mostra aqui no gráfico a colheita, não é nada muito expressivo. Os principais estados produtores são a região sul, e essa colheita só vai acontecer no final do ano.
Mas o que de fato agora volto a olhar aqui é para as fases fenológicas do trigo, especialmente as lavouras que estão em desenvolvimento vegetativo. Aí a gente tem mais da metade dessas lavouras em desenvolvimento vegetativo, que são as lavouras da região sul, principalmente lavouras aí que a gente vai acompanhar mais de perto nos próximos levantamentos. E o sorgo, que é uma cultura que vem ganhando destaque nas últimas safras, então para essa safra aí um aumento de quase 33% na área, as produtividades menores do que na última temporada, mas ainda assim uma produção ali de 7,4 milhões de toneladas, um aumento de 20,7% em relação à safra passada, né? O trigo ele tem a sua utilização ali muito parecida com a do milho, um pouco mais tolerante ao déficit hídrico e apesar disso ali, as condições não foram tão boas, especialmente em Goiás, em Minas, na região do Mato Piba, por conta da redução das chuvas que a gente vem acompanhando aí desde abril, que afetou esse potencial produtivo do sorgo. E mostrando aqui a série histórica de sorgo, como há um crescimento ao longo das últimas safras, né? Ele vem ganhando bastante relevância aí no cenário nacional, como eu disse, especialmente pela rusticidade, pela tolerância à restrição hídrica e também por uma maior demanda. A gente tem aí etanol sendo produzido a partir de sorgo também, juntamente ao etanol de milho. Algumas lavouras de sorgo pelo país aí, então, na verdade aqui é Alto Parnaíba, lá em São Paulo, e Cristalândia, em Tocantins. E aqui o resumo das principais culturas monitoradas pela Conab. Então, como a gente viu, soja, uma previsão aí de 180,5 milhões de toneladas, maior safra da série histórica da Conab. O milho também apresenta a maior safra da série histórica da Conab, com estimativa de 143 milhões de toneladas. Arroz e feijão ali com 11,1 milhões para o arroz e 2,96 milhões de toneladas para o feijão. Isso abastece o mercado interno, possibilita, inclusive, a exportação de parte desse produto. O algodão mantendo a previsão ali de uma boa safra, né, tanto para a pluma quanto para o caroço, uma safra, inclusive, maior do que a última temporada, também a maior da série histórica da companhia. E o sorgo, apresentando aí uma estimativa de produção de 7,4 milhões de toneladas, superando, inclusive, o trigo, que tem essa estimativa de 5,8 milhões de toneladas. E aí, essas foram as principais informações aqui do 11º levantamento. Lembrando que a Conab acompanha semanalmente as principais culturas através do progresso de safra, e aí entre os levantamentos de safra acontecem as divulgações dos boletins de monitoramento agrícola, né, com informações ali sobre as culturas, as condições agrometeorológicas, a interpretação do comportamento das lavouras através de imagens de satélite no campo. Então, agradeço a presença de todos que nos assistiram, de quem realizou esse importante trabalho, mais uma etapa aí do acompanhamento de safra. Isabela, eu devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Fabiano, pela apresentação. E chegamos ao final do anúncio do 11º levantamento da Safra Brasileira de Grãos 2025-26, realizado pela Conab. Agradecemos ao presidente Silvio Porto, ao gerente Fabiano e especialmente a todas e todos que nos acompanharam. Reforçamos que o boletim já está disponível no site da Conab para download, e qualquer dúvida ou solicitação adicional pode ser enviada para o e-mail imprensa@conab.gov.br. Em breve também os principais destaques estarão disponíveis no Conabcast, o podcast oficial da companhia. Muito obrigado pela presença de todos, desejamos um excelente dia.